Oi gente, eu sou a Iane do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foi o primeiro mês de leitura do projeto Redescobrindo Hogwarts, em que a gente realizou as leituras de Harry Potter e a Pedra Filosofal e Harry Potter e a Câmara Secreta. O projeto Hogwarts está sendo realizado em parceria entre eu, a Thaís do Pronome Interrogativa, a Bárbara Sá do Segredos Entre Amigas e a Rafa da Qualize da Leitura. E a gente resolveu se reunir então para promover esse projeto de leitura conjunta em que algumas de nós vai fazer a releitura da série enquanto outras vão lê-la pela primeira vez. Convidamos vocês para participar, tá sendo uma experiência muito gostosa. Agora em fevereiro a gente faz a leitura de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban e vai iniciar a leitura de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Eu sou leitora de Harry Potter desde que a série foi lançada, então eu cresci com Harry Potter e é uma série que eu tenho guardada com muito carinho no meu coração. Já tinha lido a série algumas vezes e a última vez que eu fiz uma releitura dela foi em 2011, um pouco antes de eu lançar o blog e o canal do Minha Vida Literária. Já fazia 9 anos que eu não lia a série, tinha muita saudade dela e tinha, além de tudo, curiosidade pra saber como ia ser esse processo de relê-la agora mais velha, já formada em letras, com uma outra visão em relação às leituras. Hoje também a minha coleção de Harry Potter é muito maior do que de quando eu li os livros pela última vez. Eu só tinha essa edição aqui dos 7 livros. A primeira coisa, pra mim foi decidir por qual edição que eu ia ler, porque eu sabia que cada uma delas poderia me proporcionar uma experiência diferente. Eu optei por começar a tentar ler a Pedra Filosofal pela edição ilustrada, só que assim que eu li as primeiras páginas eu já desisti da ideia. Por mais que seja uma edição maravilhosa e que seja muito gostoso você ler com as figuras ali, não tava dando muito certo pra mim, porque é uma edição grande e é difícil, de você manejar. E segundo, porque eu acabei me sentindo, na verdade, distante daquela experiência, daquela lembrança reconfortante que eu tinha da leitura de Harry Potter, porque as fontes são diferentes, a diagramação é diferente, então eu senti que eu tava lendo alguma outra coisa que não era Harry Potter. Aí eu fui pro box da Amazon, que é uma edição, então, que ela tem orelhas, as páginas amareladas, mas eu acabei achando a fonte dessa edição muito pequena, ou seja, eu desisti da ideia e voltei pra minha edição velha de guarda mesmo, que tem as páginas brancas, que não tem orelha, mas que tem aquela diagramação que eu lembrava, de já ter lido dos outros livros e que trouxe pra mim toda essa sensação de conforto que é proporcionada pela própria memória. Tendo dito isso, embarquei então na leitura e foi uma experiência muito curiosa. Eu acho que mais do que eu senti todo aquele encantamento sobre a série que eu sempre sinto quando eu leio, dessa vez eu tava com um olhar de mais observar características da história, como a J.K. vai construindo algumas coisas, de como ela já vai dando pistas sobre a construção do próprio Harry, da identidade dele, ou mesmo, de pistas aqui pra história como um todo, que só vão ser reveladas lá na frente. Coisas que não tem como a gente pegar numa primeira leitura, porque, na primeira vez a gente ainda tá descobrindo essa história e não sabe como ela vai acabar se desenvolvendo. Por mais que hoje em dia Harry Potter já esteja, assim, na boca de todo mundo e quase todo mundo já conheça o desenvolvimento da história como um todo. Então eu acho que hoje eu acabei olhando pra essa história com um olhar que foi muito mais técnico e que não tirou a magia da história, mas me fez realmente admirar ainda mais por ver cada um dos pedacinhos da construção dessa leitura. A Pedra Filosofal nunca esteve entre o meu top 3 livros favoritos, mas ainda assim é um livro que eu gosto demais, porque a gente tá falando realmente da introdução da série. E é muito gostoso a gente estar com o Harry, descobrindo esse universo mágico com ele. É quando a magia começa a acontecer. É quando o Harry sai dessa realidade dele, que é tão dolorosa vivendo com os tios, e vai para um lugar onde ele é reconhecido, onde ele não é maltratado, onde ele pode de fato viver. E todas essas sensações que ele tem, já que a história acompanha a perspectiva dele, ainda que em terceira pessoa, a gente sente também. Então é sempre uma delícia descobrir com ele esse universo mágico. Já para ler a Harry Potter e a Câmara Secreta, eu resolvi ler essa edição aqui. Embora ela tenha, na verdade, fontes do mesmo tamanho da edição da Amazon, então os dois livros têm a mesma quantidade de páginas e tal,
Esse livro aqui, ele não tem orelhas, e os dois livros, eles têm as páginas amareladas. A diferença dessa daqui é que ela tem ilustrações nos inícios de cada um dos capítulos. Foi também muito gostoso de poder ler, tendo essa experiência, né, de ver essas ilustrações. Como eu já estava, né, mais inserida de fato na leitura por causa do primeiro, eu resolvi arriscar e ler uma edição diferente dessa vez. Harry Potter e a Câmara Secreta é sempre um livro que eu guardo também com muito carinho, porque foi o primeiro livro da série que eu de fato li. Então, na primeira vez que eu li Harry Potter, lá com os meus 12 anos, eu já tinha assistido ao primeiro filme, e como eu não tinha nenhum dos livros, dependia de ler emprestado, eu consegui pegar o segundo emprestado na biblioteca da escola. O primeiro não estava disponível, eu falei, já assisti ao filme, vou começar por ele mesmo. Então, eu tenho primeiro essa dose de carinho da leitura por ter sido o meu primeiro contato escrito, né, de fato com a série, e também porque eu gosto muito das características desse livro aqui. Tanto o primeiro quanto o segundo, eles têm muito daquela coisa do romance policial. Nos dois casos, a gente tem o Harry desvendando um mistério. Mas eu acho que nesse caso, isso fica ainda mais evidente nesse livro daqui, até porque essa investigação, esse tom policial, ele tem um tom de gravidade muito maior do que no primeiro livro. Nesse segundo livro, a gente tá falando de algo que ninguém sabe o que é, atacando os alunos, tem o perigo de morte iminente, tem algo muito sombrio rondando o castelo. E tudo isso vai criando uma aflição muito grande na gente, porque é a aflição que os personagens também estão sentindo. No primeiro livro, por mais que a gente tenha um mistério e que no final a gente descubra que é algo bem sombrio também, isso não fica assim tão palpável ao longo da leitura, porque os personagens não têm noção de que é algo sombrio que tá acontecendo. Só mais lá pro final que isso fica mais evidente. Eu sempre lembro que quando eu atingi determinado momento aqui da leitura que tá relacionado a um acontecimento que tem a ver com a Hermione, a primeira vez que eu li, eu não consegui parar a partir dali. Esse livro acho que foi um dos primeiros livros que eu virei à noite lendo. Então imagina, uma menina de uns 12 anos foi dormir 4, 5 horas da manhã porque foi impossível pra mim parar de ler ali. Eu fiquei chocada com o que tinha acontecido e tão angustiada porque era uma personagem que eu gostava demais que eu precisava saber o que ia acontecer. E mesmo agora, tantos anos depois, já conhecendo essa história de cabo a rabo, ainda assim, quando eu atingi esse momento da leitura, mesmo não sentindo todo aquele impacto da primeira vez, porque, né, não tinha o fator surpresa agora, ainda assim eu não consegui parar de ler até chegar ao fim. Cada vez que eu terminava um capítulo, porque eu pensava, não, eu vou terminar agora porque eu tô cansada, preciso dormir, eu falava, não, acho que eu vou ler mais um pouquinho. Quando eu vi, eu já tinha acabado o livro mesmo, então eu acho que ele tem esse gás muito forte no final da leitura, que é sempre algo muito positivo. De modo geral, pros dois livros, outra coisa muito interessante que eu tô achando também ao fazer essa releitura é perceber aqui aspectos da história que eu também já tinha esquecido. Então, né, por eu ter na minha memória mais fresca as cenas dos filmes, né, tem muitas das coisas que foram ocultas, né, nos filmes que não estão lá, eu já tinha esquecido o que acontecia nos livros. Tem passagens que eu lembrava, outras que eu já não lembrava tão bem. Então também é muito gostoso poder ler essas passagens, né, relembrar cada uma delas, porque de certa forma isso ainda mantém algum gostinho pra gente do o que será que vai acontecer? Essa daqui é a introdução da série, é quando a gente tem as coisas acontecendo ainda de um jeito muito diferente do que vai acontecer, né, a partir dos próximos livros, porque aí os livros vão perdendo um pouco essa característica da história alegre, da história infantil, elas vão começar a adquirir um contorno mais sombrio, e eu acho que conforme a história vai se desenvolvendo, que ela vai fazendo com que a gente realmente se envolva ainda mais, mergulhe ainda mais de cabeça nessas leituras. Por hora a experiência continua sendo gostosa, continua sendo mágica, e eu já não vejo a hora de ler os próximos livros. Se você está participando do projeto, conta pra mim aqui as suas impressões, seja em relação à leitura dos livros, se é a primeira vez que você está lendo ou não, seja também por conta das discussões que a gente está fazendo lá no grupo do Telegram, para você participar, ter todas as informações, links estão todos aqui no box de informações. Se você não está participando do projeto, mas ainda assim gosta da série ou tem interesse em ler, também está lendo aí por sua conta, conta pra mim quais são as suas impressões sobre ela. E se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida porque isso ajuda muito na divulgação. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, já aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e me acompanhe também nas demais redes sociais do Minha Vida Literária. Beijos a todos e até o próximo vídeo.